Até mesmo o Bolsonaro já começou a fazer campanha para Lula na próxima eleição. É sério, não tô brincando não, é sério isso. Ontem surgiu um vídeo lá do Chiqueirinho do Bolsonaro, né, que é um reduto para ótimas falas do Bolsonaro, falas bizarras, falas assustadoras, falas grotescas, falas pavorosas, e tem uma dessas falas agora que vocês vão assistir e vejam só. Tá? Quero editar, olha, quem não está contente comigo tem Lula em 22 aí. Aqui o contexto, né? Tinha uma apoiadora do Bolsonaro que estava pressionando para que o Bolsonaro fosse mais duro com a oposição política, né, com os comunistas. Que o Bolsonaro tinha que reagir, que não podia ser tão bunda mole assim. E daí o Bolsonaro fica nervoso, né? Ele não gosta de ser questionado, ele não gosta de ser indagado. Jornalistas, quando o indagam, ele vai embora. E no caso agora, quando são os apoiadores dele, ele ficou nervoso e deu essa invertida na apoiadora dele. Era uma eleitora do Bolsonaro. Era alguém que estava lá para puxar o saco do presidente e ele joga uma dessa. Não está contente, tem Lula 2022. E o fato é que cada vez mais pessoas estão descontentes com o governo Bolsonaro, né? Pesquisa de hoje que saiu aqui pelo Poder Data, indicando que Bolsonaro atinge de novo o recorde de rejeição. 59% dos brasileiros, de acordo com essa pesquisa, desaprovam o governo Bolsonaro, enquanto ele tem 35% de aprovação ainda, né? Eu sempre fico assustado com esses índices porque demonstra de fato como você tem um grupo que vai apoiar o Bolsonaro até mesmo nesse genocídio brasileiro que é agora a pandemia. Então, ele tem um grande índice de desaprovação, muita gente que já percebeu a monstruosidade que ele é, e as condições vão também permitindo isso, né? Nessa avaliação do Poder 360, ele suspeita que tem a ver com a CPI da Covid, pela cobertura da Rede Globo também, né, que tem mostrado bastante a CPI e tem mostrado também a pandemia. Então a população brasileira assistindo a catástrofe, assistindo esse avião sem piloto indo em direção às montanhas, e daí há uma rejeição enorme. Por outro lado, como eu falei, ainda tem essa base que é assustadora, que vai apoiar o Bolsonaro numa próxima eleição ainda, e que se porventura se manter sólida até a próxima eleição é suficiente para levar o Bolsonaro para o segundo turno. E daí, como a gente falou várias vezes nos últimos dias, o cenário será esse, né? Bolsonaro de um lado, Lula do outro, e possivelmente, dado esse cenário e dadas as pesquisas de agora, né, o cenário de agora, o Lula ganharia com folga do Bolsonaro. Mas o próprio Bolsonaro joga no colo do PT, né? Joga no colo do Lula. Não está contente comigo, não gostou da destruição e do caos que estou causando, vote no PT, vote no Lula. Ele está fazendo trabalho para isso. E reportagem do dia 25 da Folha de São Paulo diz o seguinte, manchete: Arthur Lira vê Bolsonaro em pior momento, aponta boa fase de Lula e descarta a terceira via em 2022. Há esse esforço de criar um terceiro nome, né, uma terceira corrente política, possivelmente de centro-direita ou de direita no Brasil, mas o próprio presidente da Câmara acha que tem poucas chances disso acontecer. Então, possivelmente, o cenário será de fato Bolsonaro e Lula. E a fala do Lira passa a impressão, né, que o Centrão vai desembarcar do bolsonarismo, né? O Centrão vai deixar agora esse barco furado e vai começar agora a se voltar contra o Bolsonaro, talvez o impeachment, né? Mas, pelas contas, essa fala do Arthur Lira não quer dizer isso, não significa que eles vão abandonar o Bolsonaro, mas sim que o preço do Centrão vai aumentar. Então, o Bolsonaro vai ter que convencer, né, convencer o Centrão de maneira mais eficaz. Vou citar aqui o Arthur Lira falando, né? Nós estamos numa complicação de vacina, numa ausência que passou-se 3 meses sem o auxílio emergencial, com a população mais carente privada. Então, na minha visão, rapidamente o presidente Bolsonaro está no seu pior momento e o candidato e ex-presidente Lula está em seu melhor momento. E ele prossegue aqui, né? Nessa eleição, ou seja, na próxima, com a polarização que existe, eu não acredito que vá haver terceira via, porque os dois vão convergir ao centro, e o centro vai escolher qual o melhor dos dois para governar em 2022. Então, uma coisa que a gente falou várias vezes, inclusive, né, inclusive o próprio Ciro Gomes também, é alguém que está tentando navegar nesse centro político aí, né, tentando puxar votos do centro-direita, centro-esquerda, é alguém que está tentando, no meio desse sanduíche, Lula e Bolsonaro tentando sobreviver, mas, no final das contas, o que vai acontecer é justamente isso. São os dois candidatos tentando convencer o centro político e o centro social e o centrão também a embarcar num projeto de governo, e eu acho, como eu já falei anteriormente, que nessa disputa o Lula é muito mais articulado politicamente, é muito mais capaz de convencer de que ele é um político razoável do que
o delírio bolsonarista, né? A gente já viu aqui o buraco, o fundo do poço, então acho muito difícil que a classe política e mesmo a classe empresarial vá embarcar num segundo mandato do Bolsonaro. Só se o pessoal estiver doido, tiver perdido a razoabilidade. Então, o próprio Bolsonaro vai fazer o trabalho nesse sentido, né? Ele é o seu maior inimigo e ele é o maior cabo eleitoral da oposição, porque o Bolsonaro é esse caos, é essa bagunça. Eu acho que vale insistir nesse ponto e mencionar, porque é o que se pronuncia para os próximos meses e também para o próximo ano, né? As eleições logo já estão aí e mais uma vez a gente entra no meio dessa disputa para ver quem que vai tocar agora um país que vai estar se reerguendo desse precipício. Bem, primeiro ponto, né? O segundo ponto, eu quero fazer um adendo ao vídeo mais cedo, né? Porque mais cedo eu falei sobre, mais uma vez, a cultura do cancelamento e como os ânimos estão à flor da pele, as pessoas simplesmente não conseguem nem ouvir o que o outro diz, né? De diferente e já ficam eriçados e vão pra cima com paus e pedras. E daí nesse vídeo eu comentei, né, sobre o caso do Enzo e o Felipe Neto e a Maria Bopp, que foram cancelados por causa de um tweet do Enzo. Eu só quero fazer uma observação, porque é importante, na verdade, que eu não falei no vídeo mais cedo. A gente não está falando aqui das palavras das pessoas, ou das frases das pessoas, ou das ideias das pessoas. Esse nem é o ponto, na verdade. Eu acho que, no fundo, o que a gente está falando aqui é de valores. Eu já mencionei esse livro várias vezes e vou mencionar de novo, que se chama Don't Think of an Elephant, que é um livro do linguista e cientista cognitivo George Lakoff, que se chama O Guia Essencial para Progressistas. E nesse livro, o Lakoff, o que ele faz é mostrar, no final das contas, que o discurso, a retórica, as ideias políticas, as ideologias políticas, mais do que aquilo que é dito, mais do que as ideias que as permeiam, elas são movidas por valores. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: você tem dois modelos, basicamente, né? Dois modelos que ele usa como uma analogia, mas dois modelos que seriam modelos familiares, quase. De um lado, você tem o modelo progressista, ou da esquerda no geral, né? Que seria o modelo inclusivo e o modelo da família inclusiva, né? O modelo de uma família afetuosa, de uma família tolerante, de pais e mães que acarinham o filho, né? Que recebem o filho, que acolhem o filho e que respeitam as ideias do filho, que aceitam. É uma mensagem de aceitação, na verdade, né? Então, nesse sentido, o progressismo, ou a esquerda, ou a visão de esquerda no geral, né, teria esse caráter, de acordo com o Lakoff, nesse sentido de valores, esse caráter de aceitação do outro e de acolhimento do outro. Então, quando você tem, por exemplo, pautas sociais, pautas políticas de auxiliar os mais pobres, os mais carentes, ou minorias étnicas, ou minorias religiosas, ou as mulheres, ou homossexuais, ou qualquer que seja o grupo minoritário ou oprimido, os trabalhadores, né, classe trabalhadora, o trabalhador precarizado, ou seja, isso se trata de acolher essas pessoas que economicamente, politicamente, socialmente foram marginalizadas, ou são marginalizadas, ou se sentem abandonadas. Então, a esquerda histórica, aqui a gente fala de esquerda histórica, tende a abraçar essas pessoas e puxá-las para si, né? Então, assim, vamos juntos, unidos, criar um espaço de acolhida para que vocês se sintam bem-vindos e a gente possa juntos lutar para o bem coletivo, para o bem comum. Enquanto que, para o Lakoff, a direita representaria os valores da família tradicional, a família rigorosa. Então, assim, o pai e a mãe que não estão no mesmo patamar que o filho, não estão na mesma situação que o filho, há uma hierarquia, então o pai e a mãe estão no topo e o filho está abaixo, e é através do rigor. Então você tem que obedecer, você tem que respeitar as regras, você tem que ser disciplinado. Se você fracassar, é porque você não se dedicou. Se você não conseguiu, é porque você não é bom o suficiente. Se esforce mais. Então tem essa noção de que os pais são orientadores para que o filho seja bem sucedido. Mas não cabe ao pai e à mãe acolher o filho quando ele fracassa, quando ele erra, quando ele se perde. Cabe ao pai e à mãe punir, castigar o filho que fracassou ou que desobedeceu. Então há uma sensação de hierarquia, de fato. O outro é uma estrutura horizontal, né? A esquerda é uma estrutura horizontal, na qual todos estão no mesmo patamar e todos se ajudam mutuamente, enquanto que na direita você tem essa estrutura hierárquica e cada um ocupa seu espaço nessa hierarquia e quem está abaixo que obedeça e que siga as recomendações. Então, é uma luta pela igualdade social, enquanto que o outro tem essa noção de hierarquia, de estrutura, de tradição. E eu falo isso porque essa cultura do cancelamento, ela, nessa visão
mais ou menos idealizada do Lakoff, né, entra em contradição. Porque quando você tem uma situação como essa na internet, né, a pessoa vai lá e fala uma besteira, uma asneira. Se a gente fosse partir dessa visão tradicional do conservadorismo, né, dessa visão hierárquica, de que se você errou, você deve ser punido, então tudo bem, você errou, falou uma besteira, você vai ser castigado, você fica no cantinho ali do pensamento, você fica de cara para a parede pensando na sua vida. Você vai escrever no quadro milhares de vezes que você errou. Vai ter a palmatória para você. Você errou, você é castigado. E essa é uma visão, por exemplo, das leis antigas, né? A lei de Talião, por exemplo, né? Olho por olho, dente por dente. É uma visão de retaliação. Se você é um criminoso, você vai ter que pagar com o máximo rigor da lei ou, dependendo do que for o crime, com a morte. É uma visão tradicional, uma visão até antiquada e barbárica, se for pensar. Enquanto que do outro lado você tem essa da reinserção, da reeducação, do aprendizado. Então se você errou, se você vai lá e escreve uma coisa errada, a iniciativa inicial é de ensinar a pessoa, de educar a pessoa. Você errou, aqui está o correto. Se a pessoa errou e eu sei a resposta, o que eu faço é ensinar a pessoa, é mostrar para ela, olha só, você errou nesse ponto aqui, a sua visão sobre o mundo está equivocada, porque você não está levando em consideração tais e tais aspectos. Então, é um processo de educação. É claro que ninguém tem a obrigação de ensinar ninguém. Eu não preciso ficar ensinando os outros. Eu não quero ficar ensinando o macho escroto a não ser macho escroto. Eu não quero ensinar o homofóbico a não ser homofóbico. Eu não quero ensinar o racista a não ser racista. E tudo bem. Ninguém tem a obrigação de ensinar ninguém. Mas eu acho estranho quando a pessoa não tem disposição para ensinar ninguém, mas tem disposição para tacar pedra nos outros. Então, assim, ela está cansada para ensinar, mas não está cansada para perseguir. Aí eu não acho que tem muita coerência. Se você está disposto a achincalhar alguém ou a linchar publicamente alguém, talvez você tivesse um pouquinho de tempo para dedicar também para poder ensinar os outros. Então, a cultura do cancelamento, ela é o avesso dessa postura da família proposta pelo Lakoff, de acolhida. Se a pessoa errou, a gente acolhe, a gente reúne. Tem um vídeo muito bom que a Jandira Fegali gravou, tem uns 2 anos já, 2, 3 anos eu acho, foi logo no começo do mandato do Bolsonaro, quando ela fala disso, né, que a gente tem que parar de perseguir os demais, que a gente tem que começar agora a receber as pessoas, abrir os braços e receber as pessoas, porque tem muita gente que está perdida, muita gente está desorientada, e não é isso que acontece. Quando a gente vê esse comportamento de manada na internet, que não é mera crítica, é importante ressaltar isso aqui. Crítica é quando você vem e fala, olha, é o seguinte, você errou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Crítica positiva é, você errou nesse ponto, e se você fizer isso aqui, isso vai melhorar. O que acontece na internet não é crítica, é linchamento, são pessoas ofendendo, insultando, ameaçando às vezes. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque já passei várias vezes por isso. Muitas das pessoas que falam assim, é só crítica, é porque nunca sofreu um linchamento público na vida. Então ela não tem noção do que é você ter milhares de pessoas te insultando por uma questão totalmente aleatória às vezes. Então, eu imagino que quem se propõe a ser de esquerda, ou se diz de esquerda, ou se diz progressista, ou se diz, sei lá, qualquer coisa que seja, socialista, comunista, qualquer coisa que seja essa visão solidária e social e de comunidade, deveria repensar suas práticas na internet, porque isso não representa essa noção de valor, de acolhida e de ajudar os outros. E de auxiliar quem está errado, e de auxiliar quem se perdeu, de auxiliar aquele que não entendeu a situação. Porque senão você está se comportando do mesmo modo como o modelo proposto pelo Lakoff da família rigorosa. Você errou, tem que levar porrada. Bandido bom, bandido morto. O máximo rigor da lei para quem errou. Não tem perdão, não tem desculpa, não tem reabilitação, errou, tem que levar porrada. E isso, para mim, sinceramente, entra em desacordo com essa noção. É claro que nem toda a esquerda é igual, mas quando a gente fala sobre isso, sobre essa questão de valores, a gente fala justamente sobre esse espaço de debate. Porque o que é o debate? O debate não é briga. O debate não é você encontrar alguém que discorde de você completamente e você vai vencer essa pessoa. O debate é justamente esse espaço de trocas na qual você tem uma posição, o outro tem outra posição, e vocês podem juntos tentar compreender aquela questão. O debate é uma troca intelectual. E isso não se dá, ou raramente se dá na internet. O que tem é a destruição do outro, a aniquilação do outro, o silenciamento do outro. Isso não é debate, isso não é o espírito, pelo menos, do que eu penso que seja essa noção solidária da esquerda, ou das esquerdas. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui. Primeiro sobre a fala do Bolsonaro, né, pedindo votos pro Lula 2022. Eu tô com uma visita de 4 patas aqui em casa, então ela começou a latir agora. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira nos livros. Um grande abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!